Então vamos lá, meus amigos, informativo, né, os julgados dessa semana, do dia 16 de junho até o dia 23 de junho, tá bom? Vamos conferir quais foram os acórdãos mais importantes dessa semana aí, do dia 19 ao dia 23, tá bom? Bem, então, para você que não me conhece, eu me chamo Valber Oliveira, sou analista judiciário da Justiça Eleitoral e professor de Direito Eleitoral, tá? A gente já vai seguindo aqui para os julgados dessa semana. Já não se esquece aí de se inscrever, já se inscreve no canal, dá o like no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo e toda semana ele vai te entregar esse conteúdo aqui que a gente publica semanalmente, tá bom? O primeiro julgado é sobre prestação de contas e devolução ao erário, tá? Deixa eu puxar a canetinha aqui. Pronto. O que quer dizer esse entendimento? Como regra geral, né, a restituição de valores ao erário deve ocorrer por meio de recursos próprios do partido. No entanto, ou seja, aquele valor de restituição ao erário deve ser com os recursos próprios, senão ele recebe o dinheiro do fundo partidário e devolve o próprio dinheiro do fundo partidário, por exemplo. Então, por isso que o TSE entende que, como regra geral, essa devolução deve ser por meio de recursos próprios do partido. No entanto, é possível o uso de verbas do fundo partidário para recompor os cofres públicos em algumas situações, porém deve ser examinado no cumprimento do julgado. Então, o que a gente tem aqui como regra geral é que essa devolução ao erário, né, a título de RONE, por exemplo, enfim, devolução ao Tesouro Nacional, deve ser por meio de recurso próprio, existindo aí, a depender do caso, exceção à regra, tá? Segundo entendimento, inelegibilidade e interpretação restrita, tá? É o princípio, tá? A gente vai ler aqui o entendimento, mas é o princípio, tá? Princípio da interpretação restrita ou restritiva, né, de algo que possa impactar nos direitos políticos, né? Isso porque a gente sabe que os direitos políticos ele deve sempre, ele ocupa sempre uma posição de destaque aí nos direitos fundamentais. Mas vamos lá ver o que o julgado diz. As causas de inelegibilidade, isso aqui é bem consagrado na jurisprudência do TSE, tá? As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas de modo restritivo, porquanto implicam limitação da capacidade eleitoral passiva, que se trata de direito fundamental assegurado na Constituição. Então, se eu tenho uma determinada inelegibilidade, eu não posso fazer uma leitura ampliativa desse tipo. Eu tenho sempre que tentar, isso não se confunde com uma interpretação literal, tá? Eu tenho sempre que me pautar por uma interpretação restritiva e não ampliativa daquela tipologia ali de inelegibilidade, por exemplo. Então, se eu falo, por exemplo, que eu tenho que... presidente, o que a gente vai ver daqui a pouco, de uma autarquia tem que se desincompatibilizar em um determinado prazo, eu tenho que me limitar a essa interpretação de um presidente de uma autarquia. Isso já nos remete a outro entendimento sobre desincompatibilização, que diz o seguinte, ó, a natureza jurídica das entidades representativas de classe, enfim, presidente de determinadas conselhos, né? Conselhos CRM, enfim, conselhos em geral, difere das autarquias, não havendo disposição na Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, que determine a desincompatibilização do membro de conselho deliberativo. Então, o julgado anterior do princípio, essa é a consequência do anterior, né? Porque a Lei Complementar 64/90 diz que óbvio, né, quem é servidor de uma autarquia deve se afastar, depender do cargo, 6 meses, 4 meses ou 3 meses, isso vai depender do cargo que ele quer concorrer, se prefeito, governador ou presidente, por exemplo, né, tá lá no artigo 1º, inciso 2 ao 7 da Lei Complementar 64/90, a desincompatibilização nada mais é do que o afastamento daquele candidato de uma determinada atividade para poder viabilizar a sua candidatura. E exatamente com base no princípio da interpretação restritiva, né, das inelegibilidades, é que o TSE afastou a obrigatoriedade de desincompatibilização de membro de conselho deliberativo lá dos conselhos de classe, né, CRM, enfim, conselhos em geral, tá bom? Ok? Então a gente está vendo aí a aplicação na prática desse princípio, tá? Vamos para o nosso quarto julgado, prestação de contas e juntada de documentos, também jurisprudência consolidada. A própria resolução 23607 do TSE diz o seguinte, ó, que não se admite juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência da preclusão. Né? Como é que isso ocorre? A unidade de contas, né, que é a unidade técnica da Justiça Eleitoral, ela expede um parecer preliminar. Né? Preliminar e diz para o candidato, olha, está faltando esses e esses documentos. Aí o candidato é intimado no prazo de 3 dias para juntar esse documento. Se ele quedou-se inerte, a unidade técnica expede o parecer conclusivo. Né? A partir desse movimento aqui, dessa fase, não há mais possibilidade de manifestação do prestador de contas. Então, se ele não supriu aqui a juntada de documentos, ele não pode mais juntar depois, porque ocorreu a preclusão temporal. Tá bom? Tranquilo? Isso aqui também é jurisprudência já consolidada do TSE. Ok? Por fim, né, como sempre, em todo informativo nosso, aparece aqui a fraude à cota de gênero. Né? Vocês já estão aí cansados de saber lá do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, a chamada Lei das Eleições, né? Em que se reserva um percentual de 30% para um determinado gênero. Né? Pode ser para homem, pode ser para mulher, mas na prática acaba sendo mulheres. E aí, o que se observou é que alguns partidos políticos estavam apenas requerendo esse registro como forma de cumprir formalmente essa cota de gênero. Né? Por conta disso, diversas ações... Opa, deixa eu só... Pronto, ajustei aqui o áudio. Então, por conta disso, diversas ações foram, enfim, peticionadas em razão dessas fraudes de cota de gênero. Né? Uma AIJA, uma AIME, enfim. E aí, qual foi a tese nesse caso aqui da defesa? De dizer o seguinte, ó, mesmo que eu retire uma candidatura laranja ou fictícia, ainda assim eu consigo cumprir os 30%. Portanto, essa fraude deve ser afastada. Então, olha só, o TSE rechaçou essa tese. Ele disse, olha, afasta-se a tese que o eventual reconhecimento da fraude, a cota de gênero, né, não geraria consequências jurídicas, porque as candidaturas restantes teriam alcançado os percentuais mínimos de 30% e máximo de 70%. Então, o que o TSE falou? Olha só, eu tenho, por exemplo, 6 candidatas laranjas. Né? Tenho 6 candidatas laranjas. Se uma candidatura for laranja, mesmo que eu reconheça que uma candidatura é fictícia, sobrariam 5 candidatas femininas, por exemplo. Se eu fizer o cálculo de 30%, essas 5 atenderiam os 30% previsto na lei 9504. O que é que o TSE disse? Não importa. Ainda que uma candidatura apenas seja reconhecida como fraudulenta e as remanescentes, no caso aqui 5, no nosso exemplo hipotético, cumpram os 30%, ainda assim a fraude deve ser reconhecida e toda a chapa deve ser cassada, né? Todo o DRAP deve ser cassado. Então, o TSE rechaçou aí essa tese aritmética, vamos dizer assim. Tá bom? Tranquilo, meus amigos? Esse foi aí os nossos julgados dessa semana. Né? Toda semana a gente publica aqui os principais destaques e julgados do TSE. A gente faz uma triagem semanal, vai lá nos destaques principalmente, e traz aqui para vocês em no máximo 10 minutos. Por isso já se inscreve, dá o like, comenta o que você está achando, né, para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.